Mais uma vez estou aqui para semear vida no Espírito, graça e paz no teu coração. Hoje vamos falar da primeira multiplicação dos pães. Você está precisando de multiplicação em alguma área da tua vida, na tua casa, na tua despensa? Então fique aqui comigo. Nós vamos meditar aqui na palavra, na companhia do Espírito Santo, e vamos ver o que o Espírito Santo ministra no nosso espírito. A respeito da primeira multiplicação dos pães, nós vamos meditar aqui em João, capítulo 6, aqui a partir do versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe, respondendo, disse: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Amados, o que o Espírito Santo ministra no nosso espírito aqui, nesta palavra? Jesus foi para o deserto e a multidão tinha sede da palavra, sede de bênção, de milagre, de cura, e viram que Jesus foi com os discípulos. Eles seguiram Jesus também, foram atrás de Jesus. Chegando lá, Jesus anunciou a palavra, curou os enfermos, curou os doentes, abençoou a todos que estavam ali, até que Jesus viu que estava aquela multidão com ele há muitas horas. Eles estavam com fome. Jesus então pergunta para Filipe: como iremos alimentar essa multidão? A multidão já está com fome, já está aqui comigo há muitas horas. Muitas horas. Então, Filipe disse: como que vamos pegar dinheiro? Como que vamos conseguir dinheiro para comprar tanto pão? Porque é uma grande multidão, só homens, tem quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Então Jesus ouviu André, disse assim, André, irmão de Simão Pedro: Senhor, tem aqui um rapaz, um menino, que ele tem 5 pães e 2 peixes. É a única coisa que temos aqui na multidão. No meio do povo aqui tem esse menino aí. Ele tem 5 pães e 2 peixes, mas não dá para alimentar essa multidão. E Jesus disse: trazei o pão e trazei o peixe. Jesus abençoou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos. Aquele menino só tinha aquilo de alimento, ele poderia se alimentar e não falar para ninguém. Mas ele disse aos discípulos o que ele tinha. E ele entregou os peixes e entregou os 5 pães que ele tinha. 2 peixinhos e 5 pães. Jesus abençoou e multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. Os discípulos não viam a multiplicação. Mas Jesus disse: mandai assentai todos na relva, de 50 e 50, de 100 e 100. Grupos, muitos grupos de 100, muitos grupos de 50. Nós observamos no livro de Marcos e de Lucas também, que fala a respeito da multiplicação. E sentaram ali de 50 em 50, de 100 em 100. E Jesus entregou aos discípulos o pão e o peixe multiplicado e disse: vocês alimentai-os, a multidão. Vão entregando a multidão, e diz a palavra que aqueles discípulos receberam os pães e os peixes multiplicados, mas aparentemente eles olhando não tinha nada multiplicado ali, mas eles creram e começaram então a distribuiu para 50, todos saciaram, para mais 100, para mais 100, para mais 100, para mais 50, para mais 50, e todos saciaram. O que nós aprendemos aqui, amados? A lei da semeadura.